Consciência e paz começando, muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. São tantos vídeos, para quem gosta, se inscreva, clique no sininho das notificações e depois clique em todas, para que você vá recebendo então todos os novos vídeos e também possa ter acesso àqueles que já estão aí para você verificar no canal. Imagens, as tão polêmicas imagens. Incomoda muita gente. Isso gera uma discussão teológica acirrada, uma briga de oponentes, uma briga de irmãos, irmãos de fé, uma briga entre cristãos. Especificamente, claro, entre cristãos católicos de um lado e alguns outros cristãos, vamos dizer assim, oriundos de um movimento mais recente chamado pentecostalismo ou neopentecostalismo, porque as igrejas protestantes históricas, as mais antigas, luterana, anglicana, etc., também possuem algumas representações iconográficas, algumas imagens. Vamos fazer duas reflexões aqui, um pouquinho de história, teologia, e uma terceira reflexão que é psicológica. Pois bem, Deus proíbe fazer imagens, né? Mas imagens de quê? Imagens de adoração. Porque só Deus é digno de adoração e, segundo Jesus, Deus deve ser adorado em verdade e em espírito. Não é olhando para um pedaço de pau ou para um pedaço de gesso. Não faz sentido. Senão o fiel corre o risco de cair no erro grave da idolatria. Achar que um pedaço de pau ou gesso tem algum poder. Né? Outra coisa é o seguinte: o mesmo Deus que mandou não fazer imagens, proibiu fazer imagens, abomina esse negócio de idolatria, também pediu para que fossem feitas imagens. Oh, mas que história é essa? Esse Deus está ficando doido? Esse Deus está confuso? Esse Deus está contraditório? Uma hora ele manda, ele proíbe fazer, depois ele manda fazer? Proíbe fazer, manda fazer. Que história é essa? Deus mandou fazer a Arca da Aliança, uma imagem. Querubins, imagem. Serpente de bronze, imagem. Então veja, há uma diferença aí entre imagens sagradas, no contexto judaico, e imagens sagradas também, só que agora no contexto cristão. Imagem sagrada, no contexto cristão, não tem nada a ver com imagem do contexto pagão. As imagens do contexto pagão, de fato, serviam para adoração. Eis o erro, de acordo com o ponto de vista judaico-cristão. Já as imagens que existem no contexto cristão são sagradas e são corretas, inspiradas nessas três que eu acabei de citar lá do judaísmo. Querubins, Arca da Aliança, serpente de bronze. Então, o que encontramos, por exemplo, em algumas igrejas cristãs, especialmente na católica, são imagens cristãs sagradas. Dignas de quê? Adoração. A igreja nunca falou isso, nunca escreveu isso, nunca pediu isso. Pelo contrário, em todos os documentos oficiais e pregações, as boas pregações, os textos estão bem claros e os sacerdotes explicam muito bem, inclusive todos os papas, a imagem serve para tão somente veneração. Adoração não. Adorar somente a Deus. Isso está no ensino da igreja, no catecismo da igreja, nas homilias, nas boas homilias dos bons sacerdotes.
Então, adorar é uma coisa, venerar é outra coisa. Adora-se a Deus, venera-se uma imagem. A imagem é um ícone representativo, portanto, a imagem também evangeliza nesse sentido. Imagem é para você imaginar. Por exemplo, você vê lá uma estatuazinha de Francisco de Assis, São Francisco de Assis. Aquilo, quando entra em você, desperta em você a imaginação da história daquele personagem real que viveu com comprometimento a prática do Evangelho. Nenhuma imagem aponta para si mesma, toda a imagem aponta para Jesus. Mesma coisa Maria. Maria nunca se achou uma deusa. Quem transforma Maria numa deusa está cometendo um erro gravíssimo. Devoção a Maria, tudo bem, porque Maria sempre aponta para Jesus. Façam tudo o que ele vos disser. Então, a imagem tem a sua função de evangelização, a imagem é um ícone sagrado, a imagem é para você imaginar, a imagem é para venerar. E tem como fundamento aquelas imagens do Antigo Testamento. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai continuar brigando.